Uma das principais dúvidas do investidor iniciante é qual livro eu devo ler para começar a investir. E na minha opinião, eu entendo que esse livro é o livro Pai Rico, Pai Pobre, do autor Robert Kiyosaki, o best-seller número 1 em finanças pessoais desde 1997, quando ele foi escrito. E a que se deve esse sucesso todo desse livro, cujas lições são extremamente atuais? E é justamente nesse vídeo que eu vou comentar 5 principais lições trazidas neste grande livro. É que ele traz ideias completamente disruptivas, ideias de certa forma revolucionárias no mercado e que se confirmaram ao longo do tempo. Então, se você quer saber quais são essas grandes lições que mudaram a minha vida e a minha filosofia de investimentos, fica até o final do vídeo. Antes, roda aquela vinheta. Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Como eu disse no vídeo de hoje, vamos trazer as 5 maiores lições sobre enriquecimento do livro Pai Rico, Pai Pobre. Como eu disse, o sucesso desse livro, desse grande best-seller, é atribuído diante das suas ideias disruptivas. Para Robert Kiyosaki, não existe essa ideia de que a casa é um ativo, a sua própria casa não é um ativo. Ele diz que o rico não trabalha por dinheiro. Essas e outras ideias são muito bem trabalhadas nesse livro e é sobre elas que eu quero falar nesse vídeo. Antes, não esquece de apertar no botão de gostei, senão eu sei que você vai esquecer, e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. A sua casa não é um ativo. No Brasil, em especial, é muito comum ouvir pessoas dizendo que a sua casa é o seu bem material mais precioso, ou que a sua casa é um investimento, ou ainda que é preferível entrar num financiamento imobiliário do que continuar no aluguel, mesmo estando a taxa de juros em altos patamares. Realizar o sonho da casa própria. A gente ouve muito isso por aí. E eis que Robert Kiyosaki, desde 1997, quando escreveu esta obra, já dizia que tais ideias são ilusórias. A sua casa não é um investimento, o que acabou se confirmando com a crise do subprime, a grande crise imobiliária de 2008. Calma, meu amigo. Antes que você me xingue aí nos comentários, deixa eu me explicar. Lembra que ativo é tudo aquilo que me proporciona renda passiva? Então, a casa própria não me dá nada disso, mas pelo contrário, só traz despesas tais como IPTU, manutenção, mensalidade do financiamento e os próprios juros bancários. Diferente é a situação em que eu compro imóveis sem entrar em financiamento para alugar ou especular. Aí sim o imóvel passa a ser um ativo. A casa própria, como é dito muito bem em Pai Rico e Pai Pobre, não vai me deixar rico no longo prazo, pois não me proporciona nenhum rendimento, não está, portanto, na classe dos ativos. Antes então de pensar em se endividar para obter a casa própria, o ideal é investir em ativos, efetivos ativos que lhe proporcionem uma renda passiva capaz de então, com ela, comprar o seu imóvel e parcelá-lo. É preciso antes então fazer o seu dinheiro trabalhar por você, para depois pensar em comprar esse passivo que é a casa própria. Nada contra o sonho da casa própria, nem o próprio autor do livro mas é preciso estar ciente de que a casa própria apenas o empobrece ao longo do tempo e não enriquece, já que, como dito, é um passivo e somente ativos têm o potencial de te deixar rico ao longo do tempo. Ai, Luan, mas tudo bem, mas é muito melhor viver de uma casa própria do que viver de aluguel, né? É mesmo, todo mundo diz isso, mas será que é verdade? Deixa então eu demonstrar para você, meu amigo investidor, que essa ideia que a gente repete sem mesmo refletir, que ela não é verdadeira. Primeiro, para financiar um imóvel por 30 anos, o que é uma vida inteira, eu preciso dar uma entrada bem relevante ao banco que irá financiar o imóvel de, no mínimo, em média, de 20% do valor do imóvel. Assim, para um imóvel de 300 mil reais, eu preciso pagar de imediato o valor de 60 mil reais. Com esta entrada, você poderia antes investir em ativos que lhe proporcionam renda passiva e após acumular os mesmos 300 mil reais num prazo aproximado de 10 anos a uma rentabilidade anual de uns 12%, comprar enfim este imóvel. Segundo, geralmente as parcelas de um financiamento imobiliário superam o valor de um aluguel de um imóvel de mesmo nível e localização. Terceiro, além das parcelas do financiamento, eu sou obrigado a pagar os juros bancários contratados. No aluguel, não há esse acréscimo de juros, não é mesmo? Quarta razão, a casa própria pode se desvalorizar no tempo.
caso, por exemplo, seja construído um presídio próximo ao seu imóvel financiado. Já na locação, a desvalorização imobiliária favorece o inquilino, já que deixa o aluguel mais barato. Nas próprias crises vemos esse cenário acontecer, como na pandemia do Covid, em que muitos aluguéis tiveram que ser reduzidos à força judicialmente por conta do lockdown. É preciso muita cautela ao aceitar, sem reflexão, a ideia de que a casa própria é o melhor investimento possível. Segunda grande lição trazida em Pai Rico, Pai Pobre: os ricos não trabalham por dinheiro. Calma que a ideia pode até parecer absurda no começo, mas você vai entender esse racional. Primeira coisa que você tem que ter em mente: essa afirmação que é sempre dita de que os ricos são gananciosos, que os ricos só pensam em dinheiro, essa afirmação não é verdadeira. A grande verdade, que é demonstrada no livro, é que na verdade a classe média e o pobre trabalham por dinheiro. Calma de novo, eu vou te mostrar que é o pobre que trabalha por dinheiro. Você já vai entender. Desde a escola, neste modelo de ensino arcaico da Revolução Industrial, somos treinados a nos aperfeiçoar mentalmente e a alcançar um bom emprego fixo, pague altos salários. Nossos pais sempre dizem: filho, busque um emprego que te dê segurança. Estudamos por anos e trabalhamos arduamente por pelo menos 8 horas diárias em troca de um bom salário. O nosso sonho é conseguir um grande emprego ou passar em um concurso público. Se o salário, nesse meio tempo, se torna ruim, buscamos um emprego que pague um salário ainda maior. Com esses salários que ganhamos, não compramos ativos, mas passivos, no anseio desesperado de gozar dos prazeres mais imediatistas na nossa sociedade. Assim é que financiamos uma casa, um carro novo ou o estudo dos nossos filhos, ou mesmo adquirimos coisas que nunca iremos usar em nossa vida. Não bastasse tudo isso, somos penalizados com as tributações retidas na fonte antes de nossas despesas pessoais, como o imposto de renda e a contribuição para a Previdência Social. E caso o nosso dinheiro se torne insuficiente, nos endividamos ainda mais com empréstimos bancários ou buscamos mais aumentos salariais, sempre reclamando que nunca sobra dinheiro nesse loop infinito ao qual Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, chama de corrida dos ratos. Assim é a vida do pobre ou da classe média. Já no caso dos ricos, a situação é bem diferente. Desde cedo, o rico compra ativos rigorosamente, comprando passivos apenas com o dinheiro advindo dos seus ativos, do fluxo de caixa que decorre dos seus ativos. Assim, o rico não compra com o dinheiro do seu trabalho um carro de luxo, por exemplo, mas com o dinheiro dos dividendos das ações que ele tem na sua carteira de investimentos. Por meio da renda passiva que o rico acumula com seus ativos, a qual geralmente é isenta de imposto, ele passa a cada vez menos precisar trabalhar ou a depender de um salário fixo, adquirindo eventualmente, nesse meio tempo, a sua liberdade financeira, a tão sonhada liberdade financeira. O rico, diferentemente do pobre, ele não paga imposto antes da renda, pois ele é dono de empresa, e empresa só paga imposto depois das suas despesas. Como consequência disso tudo, vemos que o dinheiro passa a trabalhar para o rico, e não o contrário. O rico, portanto, não trabalha pelo dinheiro, como muitos dizem, mas é o dinheiro que trabalha para o rico. O rico, então, domina o poder do dinheiro. Na verdade, repito, quem trabalha por dinheiro é o pobre, que gasta uma vida inteira trabalhando arduamente, que nem um condenado, só para ganhar um salário fixo. No livro, o autor diz com total razão que é hipocrisia dizer, por exemplo, não trabalho por dinheiro, quando você destina no mínimo 8 horas diárias do seu tempo livre por um salário fixo. Realmente não faz o menor sentido dizer isso e trabalhar tanto, mas tanto, para receber um mero salário. Como podemos perceber, fica difícil dizer que o rico trabalha por dinheiro, já que na corrida dos ratos, quem é o serviçal do dinheiro é o pobre ou a classe média. Não concorda? Abre aspas. Nem sempre ter grande capital ou um alto salário significa que você será rico ou que fará dinheiro ao longo do tempo. Ouvimos, assim, algo como se fosse tão comum a seguinte frase: quem tem dinheiro faz dinheiro.
Mas será que isso é verdade? Será que basta ter dinheiro é suficiente para você fazer mais dinheiro? Robert Kiyosaki bota esse tipo de ideia em xeque e ele nos explica que não é nada suficiente. Você já deve ter visto casos de pessoas que ganharam na loteria milhões de reais. Já passou no Fantástico, por exemplo, há algum tempo, uma pessoa que ganhou na Mega Sena mais de 20 milhões de reais, mas em pouco tempo ficou novamente pobre. Ou então casos de artistas de televisão que ganharam bastante dinheiro na sua carreira, mas hoje trabalham em empregos comuns. Ou ainda, podemos citar casos de juízes e promotores endividados. Pelo menos eu, como advogado, conheço algumas histórias. Esses casos e alguns outros demonstram que não basta ter dinheiro para se produzir mais dinheiro. Se sua mentalidade for de pessoa pobre, que apenas adquire passivos, seu capital pode até ser grande. Você pode até receber um alto salário, mas você nunca vai gerar mais dinheiro. Ao contrário, apenas continuar pobre e endividado. É preciso então saber lidar com o dinheiro, algo que infelizmente não aprendemos na escola ou mesmo na faculdade. Em outras palavras, é preciso ter conhecimento de educação financeira, algo que nem mesmo os professores sabem o que é. Saber que a riqueza só é construída na compra de ativos e na obtenção de renda passiva. Os casos de pessoas que deixaram de ser pobres e passaram a ser ricas do nada sempre envolveram a aquisição de ativos, dos mais variados, desde ações, títulos, criptomoedas ou mesmo conhecimento, que aperfeiçoa a sua mente e a sua capacidade e assim te agrega valor tanto para si quanto para a sociedade. É por isso que o princípio mais importante para mim, que está estampado na capa do meu canal, é regra número 1, adquira ativos. Regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. Quarta grande ideia, errar não é ruim. Desde os tempos da escola, somos punidos ou repreendidos por errar. Por exemplo, se eu erro uma questão, eu sou penalizado com o 0 ou a reprovação, ou mesmo dentro da sala de aula, eu posso me sentir envergonhado, posso ser zombado por errar. Sim, errar. E eu quero te mostrar aqui, com base nas preciosas lições do livro, que errar na verdade é algo bom, porque é algo indispensável para o aprendizado e consequentemente para o enriquecimento. A grande verdade é que somos punidos o tempo todo por errar, porque o erro ele é repudiado com base no medo. Temos medo de sofrer riscos na vida, queremos segurança o tempo inteiro. Contudo, pai rico, pai pobre, nos demonstra que errar é bom. Somente com o erro e o fracasso que alcançamos o sucesso. A cada erro, a cada insucesso, nos aperfeiçoamos e avançamos para um objetivo final. Foi afinal caindo que aprendemos a andar, foi tomando tombos que aprendemos a andar de bicicleta. E é perdendo dinheiro ou assumindo o risco de perder esse dinheiro que, pasmem, ganhamos dinheiro e podemos ficar ricos. Thomas Edison, por exemplo, tentava inventar a lâmpada e disse: "Eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Fica claro com essa frase que Thomas Edison sabia muito bem que errar era parte do processo. E fica evidente que o erro é o que nos fortalece como seres humanos e nos dá a chance de ter sucesso e ficarmos ricos. É o medo de perder dinheiro que nos limita a empregos fixos, concursos públicos e etc., fazendo com que continuemos a tal da corrida dos ratos. Portanto, o erro não é ruim, mas não quer dizer que devemos repetir erros passados, já que isso é o mesmo que burrice. Devemos encarar o erro como aprendizado, como de fato ele é, e continuar essa jornada do sucesso. Finalmente para a quinta lição preciosa desse livro, que é: nunca é tarde para começar a investir, não importa a idade. Você já deve ter ouvido, ou talvez você pense dessa forma, meu amigo investidor, que você é velho demais para começar, que na sua idade há muitos riscos envolvidos em começar a investir, em começar a comprar ativos. Mas o livro traz exemplos e ele deixa muito claro que essa ideia apenas nos limita e nos evita o enriquecimento. É óbvio que o tempo sempre está a favor de quem é mais jovem quando se trata de investimentos. Eu não nego isso. Quanto mais tempo há disponível, menos riscos existem. A relação é inversamente proporcional. Claro, se eu tenho mais tempo,
tenho menos riscos. Se eu tenho menos tempo, tenho mais riscos. Mas isso não significa que devemos desistir de enriquecer adquirindo ativos depois de certa idade, porque não sabemos quanto tempo há de vida e porque nunca se sabe quando pode ocorrer uma explosão em determinado ativo e nos faça enriquecer. É preciso agir. Claro que os jovens sempre terão vantagens. O melhor momento para começar, obviamente, que é o antes. Só que o segundo momento é o agora, o hoje. Em Pai Rico, Pai Pobre, nos é lembrado o caso do Coronel Sanders, fundador da marca KFC, maior franquia de frangos fritos do planeta. Coronel Sanders, aos 60 anos, ficou desempregado e sem dinheiro. Só tinha os seus frangos fritos, é o que ele sabia fazer. No entanto, ele não desistiu e foi empreender. E o resto da história a gente já sabe. O Bitcoin, por exemplo, transformou R$100 em milhões num universo de 10 anos, como o Coronel Sanders, lá nos seus 60 anos. E o transformando eventualmente, com muita paciência e rigor, nos milhões de reais que teriam se transformados hoje, quando você teria 70 anos. Eu acho que não seria uma má ideia, aos 70, ter milhões para deixar de herança, uma herança bem gorda para sua família, além de você poder desfrutar de uma significativa aposentadoria, sem depender do INSS ou do governo. Esses são apenas alguns exemplos de que nunca é tarde para começar. Essas foram então as preciosas lições desse grande livro que mudou a minha vida, Pai Rico, Pai Pobre, um livro que deveria ser de leitura obrigatória na grade escolar, desde o ensino básico. No entanto, isso ainda não é assim, mas eu acredito que um dia poderemos ter a matéria Introdução ao Mundo das Finanças Pessoais. Assim, desde cedo, as nossas crianças aprenderão então a como lidar com o dinheiro. Então, finalizando, se você já leu esse livro, já ouviu falar dele, ou mesmo se concorda com o autor Robert Kiyosaki, deixa aqui nos comentários da Mirai. E, de novo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te agregou algum valor, deixa aquele like, não esquece de apertar o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu sou o Luan e esse é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo.